Boa tarde, meus amigos, os companheiros de caminhada do João Batista. Estamos mais uma vez aqui para fazermos um pequeno estudo da nossa doutrina, mais uma vez longe, né? Mas persistindo no estudo, sabendo que no momento oportuno, brevemente ou não, tão brevemente, no momento certo, nós poderemos nos encontrar, olhar nos olhos, né? Apertar a mão, abraçar, conversarmos sobre a doutrina olho no olho. Por enquanto ainda não é possível. Então nós vamos fazer mais um estudo dessa nossa doutrina tão importante para a gente, né? Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa paz. E continuamos então aguardando o momento oportuno da gente estar junto fisicamente de novo, né? Nosso tema de hoje é um tema muito bom, muito gostoso de falar, é autolibertação. Então a gente vai fazer uma pequena oração pedindo aos mentores espirituais do João Batista, aos espíritos de bem, aos nossos amigos espirituais, que nos intuam, que estejam presentes nessa nossa conversa, que nos abençoem, que abram nossa cabeça e o nosso coração, para que esses aprendizados nos transformem em pessoas melhores, mais evoluídas, mais tolerantes, com mais amor ao próximo, com mais entendimento desse mundo tão difícil em que vivemos. Abençoe a todos nós, que as energias do bem nos acompanhem durante esse período de conversa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, nós vamos falar hoje sobre um tema que eu gosto muito. É um tema meio complexo, né? Pequenas questõezinhas, né, que a gente acha um pouco complicadas, que é a autolibertação. Eu vou ler para vocês um capítulo do livro Fonte Viva, do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 47 fala exatamente sobre autolibertação. Eu vou falar um pouco sobre a autolibertação e depois eu vou ler o texto do livro. Aos pouquinhos, a gente para fazer um comentário ou outro, para enriquecer o conhecimento, porque é um texto, não é grande, né? E é um texto muito rico, né? Muitas informações importantes para o nosso aprendizado. Então, vou começar com uma frase de Paulo, que diz o seguinte: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Sim, nada trouxemos para esse mundo, fisicamente falando, né? Nós trazemos quem somos, né? Nós trazemos todas as reencarnações, as encarnações, as experiências boas e ruins, o aprendizado, o amadurecimento, as transformações pessoais. Nós chegamos aqui com tudo isso. É a nossa bagagem, né? E vamos embora, né, para o mundo espiritual, até uma outra chance de reencarnação, mais ricos, com mais bagagem, né? Uma encarnação, ela é um período rico de experiências, né? Então, mesmo que a gente tenha tido pouco proveito, tenha tido pouco discernimento, o fato da gente viver encarnado nesse nosso planeta já nos traz experiência, né? Muito melhor quando nós já estamos despertos, como nós estamos, para a vida espiritual, para a nossa responsabilidade espiritual, que aí a gente já vai agregando mais coisas boas, né, à nossa experiência, a quem nós somos, e vamos nos transformando mais rapidamente. Nosso caminho rumo à evolução já está sendo traçado. O que o Paulo está falando aqui é basicamente o material. A gente não vem com nada.
A gente vem sem roupa, necessitando de cuidados, né? Totalmente, a palavra está até me fugindo, vulneráveis, né? E não trazemos nada. E durante a vida a gente adquire. A gente adquire uma casa, a gente adquire um carro, a gente adquire um avião, a gente tem um emprego bom, a gente compra muita roupa, a gente adquire. E nada disso é nosso, é onde ele quer chegar, né? Nós não temos nada nosso nesse mundo. O que é nosso? A nossa experiência, o nosso saber, o nosso aprendizado. Isso é nosso, ninguém tira. Então é isso que a gente traz e leva quando desencarnar. Leva um pouco mais do que trouxe, é que nem viagem, né? É muito comum, eu mesma fiz uma viagem com meu marido alguns anos atrás, fomos para o Maranhão, e a parte de artesanato de São Luís, nós pegamos uma época do ano que tinha uma feira de artesanato lá, a gente fica assim, impressionado com as coisas lindas que tem. Então nós compramos uma malinha para poder trazer o que a gente comprou, assim, enfeite mesmo para casa, né? Coisinhas assim, mas lindas, né? Então, assim, é mais ou menos isso. A gente encarna com uma mala, né? Que é o que a gente leva para viagem. E às vezes a gente tem que trazer uma malinha além, né? Com mais experiências que a gente que teve. E tomara que a gente leve muitas malinhas, né? Porque cada bom aprendizado, cada boa experiência vai nos transformando. E as ruins também, né? As dores do mundo servem para nos ensinar. Então eu vou dar uma lidinha num trecho e a gente para fazer um comentário. Porque o tema desse texto é autolibertação. Você se libertar de quê? Exatamente das amarras materiais. Das amarras não só materiais, mas que te impedem de agir com autonomia. A opinião dos outros, né? O desejo, você querer realizar o desejo do outro, não o seu. De você querer comprar, virar escravo de uma vida voltada para a aparência, para o dinheiro, para boas roupas. Isso tudo, quando você percebe que nada disso é seu, na verdade, quando você percebe que nós somos passageiros e essa coisa material é emprestada, nada disso é nosso, né? E vai ficar aqui. Não tem valor pra gente no mundo espiritual nenhum. Isso é autolibertação. É um processo longo, que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, mas que é preciso que a gente tome ciência, que a gente entenda esse processo, para que quando ele se aproximar, quando nós tivermos a oportunidade, a gente entender como agir. Porque é aí que entra também a autolibertação. Você entender que você não depende do outro para o seu crescimento. O que você faz com a aprendizagem que você tem é uma coisa sua, exclusivamente sua. O que você vai fazer com o seu aprendizado, seja ele de amor ou de dor, você que sabe. A maneira como você vai interiorizar, a maneira como você vai digerir dentro de você, o que isso vai frutificar, é só seu, não é de ninguém mais. Por mais que você troque, que você tenha amigos, que você queira fazer alguma coisa, alguma experiência junto, de uma experiência única, se tiverem 10 pessoas participando, 10 pessoas perceberão e sairão de lá com experiências diferentes. Então, a autolibertação de que vai tratar esse capítulo é exatamente isso, é você ter a sua autonomia, você saber que você não depende do outro para o seu crescimento. Como assim a gente não depende do outro? Sim, ninguém vive sozinho. A gente depende sim, a gente depende fisicamente, até emocionalmente, né? A gente depende, para a gente estar vivo numa casa, a gente depende de tudo. Do supermercado, funcionário da Laje, funcionário da SEDAI, da fábrica de roupa, da fábrica de móveis, para a nossa casa estar montada e funcionando. O que ele está falando aqui não é essa dependência social,
Essa dependência existe. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Eu trabalho em home office na minha casa, mas você precisa comer, você precisa pagar as coisas. O entregador vai lá. Então, é uma relação social. É o entregador e você precisa dele, né? Precisa do patrão dele para pagar ele para ir lá. Então, a gente vive numa rede social. A dependência é extrema. Isso ninguém questiona, porque não tem nem o que questionar. O que ele está falando aqui, que nós somos solitários e que ele vai dizer dessa autolibertação, é o que nós fazemos, como nós utilizamos a experiência que chega até nós, por tudo que nós passamos, como nós vamos moldar isso dentro da gente. Vai nos transformar em pessoas melhores? Eu aprendi com o erro, eu aprendi com uma dor, eu aprendi com uma alegria, e nisso eu vou me moldar, eu vou interiorizar e vou me mudando, vou fazendo a minha reforma íntima? Ou eu tive uma experiência que me tornou uma pessoa pior, mais amarga, que não quer falar com ninguém? Muita gente passa por isso, uma grande dor, uma grande perda, uma grande decepção, e a pessoa não aproveita essa experiência dolorida para transformar-se, viver a dor e entender que alguma coisa ali era para ele ter aprendido, né? E para ele guardar isso. E isso vai moldando mais essa encarnação, vai acrescentando as formas de quem você realmente é, né? É exatamente isso que eu estou falando. A autolibertação é essa independência de aprendizado, a independência de você não ficar esperando a autorização de ninguém, a aprovação de ninguém, e você vai, dentro de você, aprender, apreender, modificar, digerir do seu jeito. É isso que é a autolibertação. E não se preocupar com regras, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Com regras, né? Existe muita regra porque a gente não precisa estar tão voltado para regras sociais, né? Então, a autolibertação é uma liberdade sua de você entender que você está nesse mundo para aprender, que você é cercado de seres humanos que estão aqui para aprender tanto quanto você, mas que a aprendizagem é individual. A aprendizagem é solitária. Você pode estar cercado de gente, um show maravilhoso, lotado, um show de música, e cada uma daquelas pessoas que estão ali estão recebendo a informação de um jeito. Quando você entende isso, você já está se autolibertando de algumas amarras, né? Então, vamos começar a ler um pouco o texto para dar uma enriquecida nos nossos comentários. Então, ele começa assim: nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. A frase de Paulo, e ele está se referindo aqui basicamente ao material. Foi o que eu falei antes. O material não é de ninguém, né? A gente passa por ele aqui, a gente toma posse e ele fica por aí, né? Se desejas emancipar a alma das grelhetas escuras do eu, né? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da soberba, né? Essas coisas que o nosso ego ainda tem muito dentro dele, que a gente tem que trabalhar para conseguirmos ser pessoas melhores, olhar o outro com os outros olhos, né? Começa teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Então são as duas coisas, a material e a espiritual, mas não é bem espiritual, mas é a humana, né? Possuindo tudo e nada tendo, porque nada é nosso, e com todos e sem ninguém. Como assim com todos e sem ninguém? Com todos que você puder, a família, os amigos, precisamos de todos. E sem ninguém por quê? Porque, como eu já falei, e esse é o ponto-chave da autolibertação, cada um trabalha a experiência dentro de si. Cada um vai digerir, eu uso muito digerir, porque é mais ou menos isso, de acordo com a experiência que tem, de acordo com a energia que tem, de acordo com quem é. E aí,
Se você ainda é uma pessoa, todos nós temos, eu ainda tenho muito orgulho, ainda sou um pouco egoísta, sim. Mas quando você entende que aquele ato que você fez foi um ato de egoísmo, você se policia, você já está se modificando, já está se libertando. Mas quem tem que perceber é você e somente você. Não adianta a gente querer mostrar ao outro. Ele pode até te escutar, mas vai se modificar? Só quando ele quiser. Quantas vezes a gente não avisa um amigo, um parente, um marido, um filho, sei lá, não faz isso, fulano, não é legal, e aí a pessoa acaba fazendo, e quando ela sente a dor nela, ela se modifica. Então não adianta a gente querer mudar ninguém. E cada um vai fazer e vai reagir de acordo com toda a experiência que tem dentro de si e de acordo com a sua vontade de melhorar, de acordo com o seu conhecimento do mundo espiritual, de acordo com o conhecimento das leis de causa e efeito. Então, todo esse conjunto vai determinar o que cada um de nós vai fazer com determinada experiência. Então, a gente não pode querer, em momento nenhum, que o outro reaja como a gente reagiu. O outro é o outro, não é você. Isso é autolibertação. Essa consciência de que você tem que fazer o que você acha que é bom para o outro e para você. E você vai crescendo nessa sua independência. Você vive com os outros. Você tem que viver e conviver. É assim que se cresce. Porque é nos embates que a gente tem um problema. Quem mora sozinho, totalmente afastado, qual é o embate que ele vai ter? Né? Os embates acontecem quando você vai com o outro, na convivência com o outro. É aí que a gente cresce. É aí que a gente aprende, que a gente se autoliberta. Continuando. Lembra-te de que por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, olha só. Força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão. Mais uma vez reforçando, a experiência é única, a vivência é única, o aprendizado é único. Você vai responder ao que a vida te dá do seu jeito. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais questionamento você fizer, quanto mais autoconhecimento e reforma você fizer dentro de você, quanto mais você perceber isso, a tua autonomia aumenta. Autonomia é você ter a certeza absoluta de que você está fazendo o que tem que ser feito de bom para você e para o outro. E não depende de que a sociedade te leve por aqueles caminhos que você não quer ir. Né? Então vamos lá. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Já é aquele estágio em que a gente sabe que é o bem que move o mundo. O bem faz bem. E aí você está com as leis de Deus na sua consciência, você já está aflorando esse conhecimento, essa evolução, e você já pensa só no bem. Né? E ele vem para você também, porque é aquele círculo vicioso, é ação e reação. Né? Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Olha que lindo. Né? Nós somos pequenos perante a vida infinita, mas não quer dizer que não sejamos importantes. Né? Continuando. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Não exija, não seja autoritário. Sabe, a gente às vezes quer que os outros façam o que a gente quer. É onde eu estou falando esse tempo todo. É difícil a gente entender isso. É muito difícil. Mas a gente entender que o outro é o outro, não é você. Você acha que é o certo a fazer é isso, mas ele não acha. Então, quanto mais a gente se impõe perante o outro, que você vai afugentando a simpatia, isso também é negativo para você. Então, a tolerância, o respeito ao que o outro pensa, são fundamentais para o nosso crescimento.
do outro também. Jamais suponhas que a tua dor seja maior do que a do vizinho. Que as situações do teu agrado sejam os que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode ser um veneno para o teu irmão. O que é bom para mim pode não ser para o outro. Você entender isso faz parte da sua autolibertação. Por que a autolibertação sua? Porque vai te dar paz. Que quando você acha que todo mundo tem que fazer o que você acha que é certo, você está angustiado o tempo todo, porque as pessoas não vão fazer, cada um é cada um. Então a autolibertação, esse processo é para te dar paz. É para você entender que aquela pessoa tem o momento dela, o caminho dela, a evolução dela, as experiências dela. Vocês podem conviver por anos e ele continua pensando, ou ela continua pensando, ou sei lá quem seja, diferente de você. Basta você entender isso e respeitar. Quando você faz isso, não é fácil. A gente vive num mundo egoísta, de dominação. Quando a gente entende que o outro é um ser humano como nós, que tem toda aquela experiência ancestral, que age de um jeito e a gente age de outro, e que a gente tem a obrigação de respeitar, porque cada um é cada um, nós estamos mais tranquilos. A gente vai parar de perturbar o outro e nós vamos ficar em paz conosco. Olha que vantagem, né? Sobretudo, sobretudo combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Então, o outro te ofendeu, está brigando com você, não concordou, não se autolibertou ainda, que ele quer que você faça o que ele acha certo, ele não concordou com o que você fez, ele agrediu verbalmente, ele te criticou negativamente. Você vai guardar isso para você? A gente acaba guardando, né? Dependendo de quem fez, a gente faz isso, é normal, é humano. Mais uma vez eu vou falar, o processo de autolibertação passa por aí. Passa por você deixar esta raiva, esta angústia, essa crítica com quem fez. Por que você vai trazer para casa? Aí que pergunta, é o mesmo que cultivar os espinhos alheios? Por que você vai cultivar o espinho? A raiva é dele, não a sua. Né? Mais um processo da autolibertação. E olha como isso vai deixar você mais equilibrado. Não é fácil. Você fez uma coisa que você achou que era o correto, dentro do seu condomínio, um exemplo, e aí o seu vizinho foi lá, criticou, mas você sabe que você fez pensando no bem de todos, do seu bem. E se ele não reagiu assim, se você trouxer para você essa raiva dele, a raiva que era dele passa a ser sua. E quando você entende, você fica chateado? Fica. Mas você consegue separar, né? Você consegue entender que o momento dele é esse e não fica cultivando esse ressentimento, você está se autolibertando. Essa é a importância da autolibertação. É você estar bem com quem você é, com o que está dentro de você. Procurando sempre, é claro, evoluir. Procurando sempre estar melhorando. Continuando a nossa leitura, senão daqui a pouco não dá tempo. Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a abarataram. A gente não deve explicação a ninguém. Socialmente falando, a gente tem o chefe, tem chefia, hierarquia, esposa, marido, alguns filhos, sim, mas é diferente. Você até comunica, mas você vai acertar as contas com quem nos emprestou a vida emprestada. Não é? Por isso que essa parte material toda não é nossa. Não nos pertence. Né? É um empréstimo que a gente faz quando estamos aqui. Porque quando a gente sobe, nada disso é importante. Vai ficar tudo aqui. Deixa que a realidade te auxilie a visão. E encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Olha que parágrafo lindo. Deixe que a realidade te auxilie a visão. Encontrarás a divina felicidade no anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum.
a nossa paz. Eu entendi, eu interiorizei, faz parte de mim respeitar a opinião do outro. Estamos numa discussão de condomínio, que é um exemplo que todo mundo deve ter passado já. Se você consegue entender e se blindar sobre as energias, você respeita a opinião de cada um. Ah, é chato. A gente quer que a nossa opinião ganhe. Nós somos humanos ainda, muito imperfeitos. Mas vai chegar um momento que você, mesmo não satisfeito com o que ficou, você aceita. Porque cada um está num estágio, cada um tem uma aprendizagem diferente. Gente, quando você aceita isso, o maior beneficiado é você. Porque você tem paz, não é? Aprender a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que espousou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Os bens materiais, como eu falei lá. Né? Então, na verdade, aprende a ser só. Por quê? Porque quanto mais... a gente às vezes tem uma interpretação meio difícil, né? Quanto mais você depende da opinião do outro, mais presa você está. Menos autonomia você tem. Menos paz você tem. O que é a paz? É você saber que fez o que foi feito. Você não está em conflitos, em situações conflitantes. Então, quando você desenvolve a autolibertação, que a gente pode botar ali do lado da autonomia espiritual, né? Você tem como é que eu vou dizer? Um revestimento, né? Você se blinda e você, não que você não se vá se machucar, que você não vai se estressar de vez em quando. Eu torno a falar, nós somos humanos. Mas nós, vocês que estão ouvindo esse vídeo e nós que estamos no estudo da doutrina, a gente já está com o olhinho meio aberto. Então a gente sabe que o estresse que eu recebo do outro vai me prejudicar. Eu tenho que estar em paz comigo, me conhecer e saber, dentro dessa questão, eu vou fazer o bem, o melhor. E estar em paz. Isso é autonomia. Por isso, para eles aprender a ser só. Você não precisa esperar autorização, consentimento de ninguém para fazer o que você acha que é certo. Isso aí é importante. Isso é a autolibertação, porque você vai ter uma autonomia que vai te dar paz. Você já vai conseguir lidar com várias situações de dor, de conflito, situações conflitantes que a nossa vida, no dia a dia, várias vezes surgem uma coisa ou outra, às vezes uma mais dolorida, uma coisa maior, né? Uma dor mais forte, mas de dorzinhas e dorzinhas a gente vai vivendo e vai aprendendo, e vai crescendo, e vai se autolibertando, e vai adquirindo uma autonomia, e que a cada dia que passa, você sabe, eu não vou discutir com fulano, porque não adianta. Ele acha que é assim, deixa assim. E é assim que a gente vive. Né? Para completar o nosso estudo, que eu achei um tema assim muito legal, eu trouxe algumas citações que vão nos mostrar como isso já é falado, né? Como várias pessoas comentam sobre a mesma coisa. E quando a gente junta o aprendizado, a gente vê. Jesus disse: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Porque quanto mais você respira e pega a raiva do outro, a crítica do outro, a luz que está em você vai parar de brilhar. Então, a autolibertação, a autonomia de pensamento, a autonomia espiritual deixa que a nossa luz brilhe mais. Outra citação da Maria Modesto essa. É necessário cultivar a autonomia como ponto fundamental da ética de conviver. Olha que perfeito, né?
A ética de conviver é respeitar o próximo, é amar ao próximo, é ter tolerância com as dificuldades e com as diferenças. Tranquilo. E isso é autonomia, autolibertação. Agora uma frase da irmã Dufour. O amor a todos é recomendação universal, porém o trajeto para esta meta superior é individual. É o que eu tenho falado aqui o tempo todo na nossa conversinha. Cada um segundo suas obras, não é? Ninguém planta, ninguém colhe o que não plantou. Então, se eu já tenho um conhecimento, aquela experiência vem para mim de um jeito. A mesma experiência vai chegar num outro ser de uma maneira diferente. É individual o nosso crescimento. A luta é nossa. Agora vamos ouvir uma de Oscar Carneiro. A nossa parte é nossa e a ninguém mais compete realizá-la. Não adianta terceirizar. O crescimento, o amadurecimento, a experiência, não adianta culpar o outro, não adianta querer que o outro ensine, porque tudo que você passar, somente você vai passar. Os piores inimigos não estão lá fora, vivem dentro de você. O nosso Vanderlei Oliveira. Então vocês reparem, vive dentro de você, porque nós temos que lutar o tempo inteiro contra os nossos monstros, né? Contra o nosso ego, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Tudo isso dentro da gente. Tudo isso, nós temos essa obrigação de transformar os ingredientes numa massa fofa, airada, de um lindo bolo. E isso vai depender da gente. As experiências pelas que nós passamos, o que nós fazemos com essas experiências, como nós lidamos com o mundo. E nós que estudamos, eu já falei e repito, que nós estamos estudando o Espiritismo, estamos estudando essa doutrina com tantos ensinamentos, o nosso aprendizado deve ser mais imediato, mais profundo, que a gente está precisando para agora, né? Para a gente já melhorar o nosso entorno, o nosso mundo, a nossa casa, a nossa psicosfera. Então, companheiros de estudo, eu espero que essa pequena conversinha tenha nos ajudado a entender o quanto é importante a gente se conhecer e a gente respeitar, né? O próximo, a gente entender essas diferenças que existem no mundo e não querer que todos façam o que nós achamos certo, né? Então, espero que tenhamos conseguido aprender um pouquinho mais, que eu aprendi muito com essa leitura, uma leitura pequena, mas que nos remete a tanta lição, né? Bom, então agora vamos encerrar esse nosso pequeno encontro, agradecendo a Deus, aos espíritos que acompanham João Batista, aos mentores, aos nossos anjos da guarda que nos guiaram, aos amigos espirituais, agradecer pela tarde, agradecer por esse pequeno ensinamento desse livro, uma lição tão importante para a gente,